Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Profadcast, o podcast para você que quer ter produtividade financeira, que é você ter qualidade de vida enquanto o dinheiro trabalha para você. E hoje nós vamos trazer um tema muito relevante, muito importante e que muitos de vocês talvez tenham dúvidas: criptoativos. O tal do Bitcoin, será que é bom? Será que não é? Será que é seguro? Será que não é? Será que é o momento ideal para a gente investir? E para isso, eu não vou falar do que eu não sou especialista. Então, vou trazer aqui um dos nossos especialistas, o cara que eu entendo aqui no Brasil, um dos melhores, né? Trazendo ali toda a empresa que ele está por trás. Então, estou aqui com o Júlio Carelli, que é sócio cofundador da Formadores de Mercado e Educação, empresa de educação e assessoria no mercado financeiro, com foco em criptoativos. Atua ajudando investidores a estruturarem investimentos em criptoativos, protegendo o patrimônio de perda do poder de compra e alcançando retornos sólidos sem abrir mão da autocustódia. Julião, seja muito bem-vindo aqui ao Profadcast, irmão. Obrigado, querido. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. É muito gostoso falar daquilo que a gente ama, né? Então, esse papo aqui vai ser muito bom. Bom demais, bom demais. Julião eu conheci tem pouco tempo e, cara, a gente teve tanta sinergia, né? Sim. E aí falando não só de Júlio e Renan, mas das nossas empresas, né? Então aqui, produtividade financeira, os formadores de mercado, porque a gente tem uma sinergia muito bacana e aqui na nossa escola a gente estava buscando esse lado de cripto, porque tem muita gente que busca, né? Eu invisto em cripto, mas eu falo que eu sou um buy and hold danado, né? Eu coloco, né, para manter, porque eu sei eu acredito muito no potencial da moeda e tudo mais. E aí a gente trocando ideia, eu falei, cara, você tem que levar isso, a gente tem que fazer algum tipo de parceria, você tem que trazer isso para dentro do nosso ecossistema. E ali foi, né? E a gente começou essa parceria. E foi muito legal, né? A gente está começando essa parceria. Então, os formadores são parceiros aqui da produtividade financeira. Vão trazer uma baita aula aqui hoje. E vai explicar um pouquinho. Eu quero surfar aqui, Júlio, porque a nossa audiência tem gente que não sabe nada de criptoativos. Só ouviu falar do tal do Bitcoin e tal, mas não sabe o que é. Pessoas que já fazem ali, como o Renan, por exemplo, que bota o dinheiro lá, mas não está olhando qualquer outro tipo de oportunidade que pode estar aproveitando de criptoativos, e pessoas que já estão ali, né, um pouco mais antenados. Então, a ideia é a gente pegar todo esse público, começando com a galera que está começando ali, bem lá de baixo. Então, para a gente começar, legal. O que são as famosas criptomoedas, criptoativos, Bitcoin, é a mesma coisa, não é? Fala um pouquinho sobre isso, um contexto para a galera que não sabe nada. Legal, que maravilha. Para a gente começar, eu vou começar da primeira cripto que surgiu, que foi o Bitcoin, né? Então, o Bitcoin ele foi criado para ser um sistema de pagamentos e quando ele foi criado, a gente costuma brincar que toda empresa ela nasce para resolver um problema, né? Sem um problema, uma empresa não nasce. E uma solução também, o Bitcoin ele foi criado para resolver um problema. Qual que é esse problema? O problema é a desvalorização do nosso dinheiro. Então, desde quando nós perdemos o lastro do dinheiro, lá em 1971, com o Nixon Shock, o dinheiro ele é lastreado em confiança. Então, os países eles vêm emitindo moeda, imprimindo moeda, e isso faz com que o nosso dinheiro ele tenha uma desvalorização muito mais acelerada do que nós tínhamos lá atrás, quando nós estávamos no padrão ouro. O Bitcoin ele surgiu para ser uma moeda que, ao invés da moeda fiduciária, né, o real ou o dólar, que tem inflação, vamos botar bem entre aspas, infinita, a inflação ela cada vez aumenta mais. A inflação do Bitcoin é desinflacionária, então ele começa com uma inflação grande e cai, porque ele tem uma oferta limitada. Então essa foi a primeira cripto, o Bitcoin, e aí ele é um criptoativo porque a tecnologia por trás dele é a blockchain, e essa foi a grande inovação do Bitcoin, né? A blockchain foi a grande inovação do Bitcoin. E aí, depois do Bitcoin, começaram a surgir outras criptos que se propunham a resolver algo que o Bitcoin não resolvia, porque o Bitcoin é uma blockchain financeira, né? Então, ele vai registrar os dados de transações financeiras e somente isso. Então, começaram a surgir outras empresas que vão utilizar da tecnologia blockchain para fazer outro tipo de aplicação. Então, eu consegui desenvolver algo mesmo, um aplicativo em blockchain. E eu preciso de uma outra blockchain que não seja o Bitcoin. E aí que surgiram essas outras empresas, mas basicamente, então, as outras criptos, a gente pode dividir elas, segmentar em 4 partes. O Bitcoin, que é o único, nós consideramos ele como uma reserva de valor em construção. Empresas de tecnologia que utilizam a tecnologia de blockchain, que é a tecnologia do Bitcoin. Stablecoins,
o dólar de cripto, o real de cripto. Então, é uma moeda fiduciária lastrada, uma moeda de cripto. E as meme coins. Que aí cara, é a moeda do cachorrinho, do sapinho. Que assim, poxa, é extremamente especulativo, não existe sentido delas existirem. A pessoa que tá entrando agora quer vender mais caro pro cara lá na frente, né? Então aí não tem sentido nenhum. A gente pode dividir nessas quatro. Boa, bom demais. Partes. E vira e mexe eu escuto, principalmente vizinhos, né? Lá do condomínio. Pô, tu tá vendo aquela cripto lá que veio e tal, não sei o quê. Cara, um amigo meu aproveitou 300%. Falei, e deve ter vendido já, né? Porque daqui a pouco, não sei, alguém ganhou, alguém vai vender pra tomar. Então, assim, Sim. é normal. Então, Se não vendeu, tirou o print, né? cara, mas é bem por aí, né? Legal. E aí, você falou que a empresa de vocês focam muito ali em não abrir mão da autocustódia. O que seria autocustódia para quem não sabe o que é? Isso, legal. Existe uma máxima no mercado cripto que diz o seguinte: Know your keys, know your coins. Ou seja, se não são as suas chaves, não são as suas moedas. E por que essa máxima existe? Porque já existiram diversas corretoras de cripto que acabaram quebrando. Assim como também já existiram bancos que quebraram, né? Só que se você tem as suas moedas dentro de uma corretora, se a corretora quebra, você é prejudicado. Agora, se você tem ela numa carteira, se eu saco as minhas criptos e guardo mesmo numa carteira, né? Mas só que uma carteira digital, elas são minhas. E não importa o que aconteça com corretora, as suas criptos são seguras. E aí o posicionamento da Formadores de Mercado, que nós somos educação e assessoria, é não custodiar o dinheiro dos clientes. Porque justamente a gente entende isso. Poxa, o cliente ele precisa ter propriedade sobre os ativos dele. Então, nós vamos ensinar ele a criar uma carteira de cripto, a migrar essas criptos da corretora para a carteira para que ele tenha a soberania aqui sobre o seu dinheiro, né? E aí nós, como empresa, não custodiamos, passamos isso e ensinamos o cliente. Então, vocês ensinam eles a terem sua própria carteira, como se fosse... Ao invés de colocar na corretora, eles só usam a corretora como intermediária mesmo, mas colocam na sua própria carteira. Isso, perfeito. É como se eu tenho meu dinheiro no banco, eu vou ao banco, saco meu dinheiro no caixa eletrônico e guardo na minha carteira. Se alguma coisa acontecer com o banco, o dinheiro que está na minha carteira está comigo. Certo. Está na minha posse. E qual que é o risco para a pessoa que está começando agora, que ela tendo a sua própria carteira? Já diria o tio Ben do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O grande bônus de você ter uma carteira é você estar protegido contra qualquer coisa que aconteça com corretoras. O ônus que vem a partir disso é que você tem que ter uma responsabilidade muito grande na guarda dessas chaves. Porque quando você cria uma carteira de cripto, são geradas de 12 a 24 palavras-chave e a combinação dessas palavras dão acesso à sua carteira. Porque se algo acontecer com o teu celular, você compra um novo dispositivo, coloca essas 12 palavras no novo dispositivo e recupera os seus fundos. Tá tudo certo. Então isso precisa existir. Agora, a grande responsabilidade que você precisa ter é de fazer a guarda dessas chaves de uma maneira muito segura, né? Porque se outra pessoa conseguir ter acesso a ela, ela consegue ter acesso à sua carteira. Se você perder e algo acontecer com o teu dispositivo, aí é o caso do rapaz que comprou o lixão lá porque perdeu as chaves do Bitcoin, né? Então, você tem uma grande responsabilidade em guardar muito bem as suas chaves privadas, sua senha. Massa. E tem algumas recomendações para guardar bem, com segurança? Como que funciona? Porque tem vários tipos de carteira, né? Que chama de wallet. Pode falar alguns tipos e para quem está começando, o que você mais recomenda? Claro, com certeza. Dentro desse ambiente de carteiras, nós temos dois tipos, que são as hot wallets e as cold wallets. Hot wallets são carteiras quentes, então elas ficam completamente online, né, sempre conectadas à internet, claro. Você tem que usar uma senha para acessar elas, mas elas são mais acessíveis. As cold wallets, carteiras frias, não é que você consegue tirar os bitcoins e colocar no seu pendrive, né? Tem algumas pessoas que acham que é assim. Não, esse dispositivo, ele é um dispositivo de validação física. Então, eu vou fazer a minha transação na internet, mas para que eu consiga confirmar essa transação, eu preciso colocar o dispositivo e apertar no botão, né? Colocar minha senha e apertar no botão. Então, esse tipo de carteira é mais seguro, né? Porque se eu não tiver o dispositivo, eu não faço nenhuma transação com a minha carteira. Então, acaba que tem uma camada de segurança a mais, né?
Agora, a maneira certa que nós recomendamos de você guardar as suas chaves privadas é de maneira totalmente offline, não tirar nenhuma foto disso, não mandar num grupo eu aí no WhatsApp, né? Deixar isso de maneira totalmente offline, num cofre aí dentro da sua casa. De preferência, existem hoje umas empresas que fazem uns plásticos que são anti-inflamáveis, e nesses plásticos você escreve as suas 12 palavras-chave, né? E se algo acontecer mesmo, de caso de incêndio, alagamento, não acontece nada com a sua carteira, diferentemente se você guardar num papel, né? Então tem várias alternativas para você guardar. Boa. Como é que tu tá guardando a tua hoje? A minha eu tô guardando num lugar bem seguro na minha casa, num plástico. Plástico, né? Boa, legal. Legal, isso é bacana porque, assim, muita gente... Eu pedi pra audiência me mandar algumas perguntas de dúvidas, né? E Legal. às vezes as pessoas, elas não começam a investir em Bitcoin porque elas ficam com esse receio. Elas sabem que tem carteira e tudo mais, mas elas ficam com esse receio porque quando falam, pô, tem que ser tudo offline, aí já parece que é um negócio que vão hackear e não sei o que e tal. E corre esse risco, né? Se você deixa tudo online. Assim como corre o risco de entrar no teu banco, como já acontece, tem um monte de coisa. Mas quando você tem esse espaço que você está falando, fica super tranquilo para você proteger, né, as tuas criptos ali. Né? Fica. Essas carteiras, elas servem para qualquer tipo de cripto? Servem para qualquer tipo de cripto. Aí você vai ter carteiras específicas que aceitam uns tipos e outras que não aceitam, né? Mas as maiores, majoritariamente Bitcoin, Ethereum e Solana, todas elas vão aceitar. Tá, e você recomenda, a pessoa consegue fazer offline mesmo, sem ser a física, a Hot Wallet, para começar, ou é melhor já ter a Não, pode coisa? começar na Hot Wallet. A gente vai segmentar muito de acordo com o patrimônio investido, né? Quanto maior for o seu patrimônio investido, melhor que você já vá para a Cold Wallet. Vamos lá em termos práticos. Poxa, você colocou aí mais do que 15 mil reais em Bitcoin, em cripto, melhor fazer um investimento em uma Cold Wallet, né? Você vai gastar aí 400, 500 reais em uma Cold Wallet e vai ter uma camada de segurança muito, muito maior. É como se fosse um pendrive mesmo, né? Como se fosse um pendrive mesmo. E aí você guarda tanto essa Cold Wallet quanto a senha. Isso. Você vai precisar das duas coisas, né? Isso mesmo. Boa, bom demais. E legal. Aí indo ali pro Bitcoin, né? Como que as pessoas olham pro Bitcoin e como que você olha para Bitcoin no sentido de, cara, é um bom investimento, não é? É seguro, não é investir em Bitcoin? Fala um pouquinho sobre isso para a pessoa que ela tem vontade, ela vê que pode sim ver esse crescimento. Pode sim, não. Já tem esse crescimento, é muito claro. Eu falo dados, né? É diferente de hipótese, né? Já são dados, ou seja, já tem um histórico de Bitcoin. Mas como que a pessoa ela vai ter segurança para poder começar a investir em Bitcoin, por exemplo? Legal, perfeito. A gente gosta, primeiro, de falar do fundamento por trás do investimento em Bitcoin. Porque as pessoas que chegam pela rentabilidade e não entendem o longo prazo, elas vão sair também num momento de volatilidade muito grande do mercado. Um momento de queda, por exemplo, né? Mas se ela entender o fundamento, ela fica e se beneficia do longo prazo. Então, o fundamento por trás do investimento em Bitcoin é você pegar uma parte do seu dinheiro e sair da moeda fiduciária que está caminhando, na nossa visão, para o fracasso e vir para uma moeda que é escassa. Uma moeda que junta escassez e segurança está se tornando uma reserva de valor. Então, por exemplo, existe uma curva de adoção de tecnologia, né, que é aplicada a qualquer tipo de tecnologia, que diz que primeiro entram os entusiastas, depois os inovadores, os pragmáticos, os conservadores e os céticos. Nessa curva de adoção, nós estamos ainda no início dos pragmáticos, né? Existe uma grande parte dessa curva ainda para entrar. Então, existe muita água para rolar no Bitcoin e os pragmáticos que estão começando a entrar agora, quem são? São as grandes instituições. Então, por exemplo, grandes fundos de investimento começando a comprar cripto, Estados Unidos tornando o Bitcoin como uma reserva de valor. Por que eu comento sobre isso? Porque essas grandes instituições, reconhecendo o Bitcoin como uma reserva de valor, eles estão reconhecendo o fundamento por trás do investimento em Bitcoin, que é, para quem está querendo começar hoje, é isso que você precisa entender. Bitcoin é como se fosse um hedge contra a moeda estatal, né? Uma proteção contra a moeda estatal.
desde 94, por mais que o plano real ele é o plano que mais deu certo, a gente tem uma perca de poder de compra absurda no real, desde 94 do lançamento, né? E com Bitcoin é o contrário, desde 2009, né, que foi a primeira transação, até hoje, são 8 milhões de vezes de multiplicação, né? Vai acontecer uma multiplicação tão exponencial de novo? Muito difícil, né? Mas essa percepção de valor nessa curva de adoção tem ficado cada vez maior, mais players grandes comprando e o mercado é oferta e demanda, né? O Bitcoin, só existirão 21 milhões de unidades de Bitcoin. Ele é escasso. Não será emitido mais, né? E aí, se a gente fala de milionário no mundo hoje, em dólar, existem mais de 50 milhões de milionários. Não existe um Bitcoin para cada milionário em dólar no mundo. E o mercado é oferta e demanda. Então, quanto mais pessoas têm essa percepção de que o Bitcoin ele é uma reserva de valor e um hedge contra a moeda estatal, a demanda vai crescendo, a oferta é pequena, né? E aí faz com que a gente tenha esses movimentos explosivos para cima. Boa. E por que que ele é escasso? Por que que só tem essa quantia? Alguma coisa estratégica? Sim. Como eu disse, o Bitcoin ele foi criado para resolver um problema. Lá em 2008, o que aconteceu em 2008? A crise do subprime nos Estados Unidos. Em 2008, para salvar, depois da quebra do Lehman Brothers e para salvar o sistema financeiro nacional dos Estados Unidos e não haver uma quebra dos bancos em cadeia, o Fed, o Federal Reserve, Banco Central Americano, injetou no caixa dos bancos 4 trilhões de dólares. Então, assim, não gerou uma grande inflação na época, porque esse dinheiro ficou travado em garantia dentro dos bancos, mas foi um sinal de alerta, né? Então, quando o Bitcoin foi criado, existe uma matéria no código, no bloco Gênesis do Bitcoin, e a matéria ela fala o seguinte: ela mostra que o Banco Central Europeu salvou um banco privado imprimindo dinheiro. Como se querendo dizer o seguinte: bom, se um banco privado faz algo errado e para que eu não tenha uma quebra do sistema financeiro nacional, o Estado injeta dinheiro no caixa desse banco privado, quem pagou a conta? Foi a população, em forma de depreciação do nosso dinheiro. Então, quando ele foi criado para lutar contra isso. Então, no código do Bitcoin, e isso é imutável, ele foi estabelecido que só existirão 21 milhões de unidades, justamente para lutar contra um sistema que hoje tem moeda infinita, que é o sistema fiduciário. Então, isso foi criado lá atrás e é imutável no código. E quais os impactos que você acredita quando chegar nesses 20 milhões de Bitcoin? Qual que é o impacto para a sociedade como um todo? Perfeito. Muito boa essa pergunta. O Bitcoin ele tem uma dinâmica que é muito interessante, que são os halvings, né? Então, o que é o halving do Bitcoin? A cada 4 anos, a emissão de novos Bitcoins é cortada pela metade. Então, lá em 2008, quando ele foi criado, eram emitidos 50 Bitcoins a cada 10 minutos. Depois de 2012, 25 e assim por diante. Hoje são 3,125 Bitcoins. Por que eu falo disso? Para nós atingirmos os 21 milhões de unidades de Bitcoin, nós temos uma janela de tempo, certo? E essa janela de tempo vai se fechar em 99% até 2034. Que são 9 anos a partir daqui. Daqui a 9 anos, 99% de todos os Bitcoins que existem para serem minerados, ou seja, para serem emitidos, vão ter sido emitidos. Então a gente literalmente vive hoje, Renan, é o que a gente acredita, de uma corrida do ouro, só que para o Bitcoin das grandes instituições, porque eles percebem que não vão conseguir comprar Bitcoin se passar essa janela de 9 anos, né? O 1% que vai faltar para chegar aos 21 milhões de unidades vai levar mais de 100 anos. O último Bitcoin vai ser minerado lá por 2140, entendeu? Então, as grandes instituições estão percebendo isso, que inclusive é uma das teses do Michael Saylor, né? O Michael Saylor, dono da Strategy, uma empresa americana, uma das primeiras Bitcoin Treasury Companies do mundo, né? É uma das teses deles. Nós vivemos uma corrida do ouro para comprar Bitcoin. Muito bom, muito bom. E o que você fala assim sobre... Eu conheci o Bitcoin, cara. O Bitcoin, ele tava R$3.500. Que legal. Eu não vou... Acho que não sei se foi 2000 e... Foi muito lá no iniciozinho, mas eu conheci como? Me chamaram para uma pirâmide. Só que eu não sabia que era pirâmide. E aí eu já tinha caído numa pirâmide antes, então eu já era meio desconfiado. E aí falaram, não, aqui dá para você convidar pessoas, que tudo que era para convidar, eu falei, não, isso aí eu não quero. Aí ou você convidava a pessoa, ou você entrava como investidor.
Aí falava, ó, tem uma moeda que é assim, tal, 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 tal. E me mandaram material. Eu já gostava de estudar sobre isso. Quando eu olhei, sabe, um negócio tudo super encaixadinho, né? Sim. Aí tinha até um curso de Bitcoin, falava lá do Satoshi e tal, isso, aí blockchain. Nunca tinha ouvido falar naquilo. Eu comecei a ver, eu falei, cara, isso aqui faz muito sentido e pra mim, daqui a uns anos, isso aqui vai ser a moeda, né? E eu falei, cara, faz sentido. Falei, eu vou entrar nisso. Aí eu entrei, e aí aí aquele lance, vai te pagar, só que pagava em Bitcoin, Entendi. né? Aí, beleza, pagava em Bitcoin, mas não era um Bitcoin, né? Aí pagava ali, sei lá, o percentual que você tinha lá. Aí foi rolando, rolando, rolando. Aí daqui a pouco o negócio quebrou. Aí o quebrou, parou de pagar. Aí eu falei, caramba. Só que, malandramente, né? Quando ele pagava, eu já botava Na época eu botava na corretora, eu usava o mercado Bitcoin, porque eu acho que era o único. Não sei se era o mercado Bitcoin. Foi uma das primeiras do Primeiras, Brasil. né? Sim. Alguma coisa nesse sentido. Mercado Bitcoin e Foxbit. É. E aí eu falei, cara, vai ser aqui. Acho que na época nem falavam de carteira, wallet, ou pelo menos era muito recente, eu não me lembro. E aí, tudo bem. Aí eu comecei a ver, eu falei, cara, aí comecei a estudar mais sobre esse mundo, comecei a ver. Aí comecei eu a fazer investimento também, comprando lá atrás. E aí o negócio quebrou, mas eu conheci o Bitcoin. Eu falo que a única pirâmide que eu me dei bem foi essa, no sentido de eu aprendi algo lá atrás que foi legal. Entendi. Né? E aí você vê, caramba, só que eu vendi muito, cara. Eu fiz uma grana boa. Eu vendi quando tava 70 mil. Entendi. Reais ou dólar? Reais. Uhum. Porque, pô, pensa, 3.500. Sim, Pra sim, 70 sim, mil sim. já é... É uma baita multiplicação. E aí você vê, hoje tá quantos mil dólares aí? 108 mil dólares. 108 mil dólares aí, tá vendo? Por isso que eu falo, o jogo é de longo prazo, pessoal. Não cometam um erro do Renan, que garoteou, né? Aí depois você vai recomprando, você vê que o negócio Sim. é fé, porque eu fiquei preocupado do negócio realmente não vingar, né? Mas aí você para e pensa, caramba, o que... Acredito eu que ainda devam ter muitas pirâmides, né? Empresas disfarçadas, né? Para dar golpe utilizando cripto ou Bitcoin, porque é um negócio que as pessoas sabem que teve um crescimento muito acelerado. Então, oferecer isso, mostrando que é ouro de fato, né? Até a pessoa descobrir que nem tudo que reluz é ouro, é um problema. Como que você lida com isso? Você já viu muitas pessoas já caindo em golpes assim? Como que vocês falam para a galera se proteger? Sim. O Brasil ele tem um problema que é, no Brasil, surge uma pirâmide financeira a cada 13 a 17 minutos, uma nova. Né? Então, todo dia... Então, o tempo que a gente está aqui já surgiu mais um. O tempo que a gente está aqui já surgiu mais uma, duas, com certeza. E, poxa, já foi pirâmide de ovo de avestruz, pirâmide de gado, de infinitas coisas, né? E cripto é só mais uma narrativa para essas pessoas maliciosas criarem mais pirâmides, né? Esse foi um dos motivos que lá atrás, na criação da empresa, fez com que a gente não quisesse se envolver com custódia do dinheiro dos clientes, né? Uma, porque nós defendemos o Know Your Keys, Know Your Coins, e o segundo ponto, para não ser associado como pirâmide financeira. Mas o nosso trabalho como uma empresa de educação é justamente ensinar as pessoas sobre isso, né? Olha, gente, se tem alguém te prometendo rentabilidade alta, fixa, mensal, Garantido, cara, né? é difícil, A palavra garantido. garantida no mercado financeiro, né? Garantido. Por exemplo, tem nossa, e a gente acaba conhecendo muita gente, né, que continua ainda, mesmo nós Alertando, né? alertando as pessoas, né? Então, existe uma relativamente grande no Brasil aí, prometendo 3% ao mês garantido, também com a narrativa de Bitcoin e tudo mais. Algumas pessoas já chegaram até nós porque investem com essa empresa e acaba que a gente fala, né? Poxa, gente, 3% ao mês garantido é algo difícil, muito difícil para se sustentar ao longo dos anos, né? E mesmo assim tem pessoas que decidem ficar lá, né? Mas a gente luta contra isso, Renan. A gente luta contra a pessoa tirar o dinheiro desses locais e fazer a custódia sobre o seu próprio dinheiro. Legal. Então, pra galera que tá aí numa empresa como essa, não... Porque é aquele lance, né? Enquanto... A gente não pode dizer que é pirâmide, né? Então, isso. assim, tem que chegar lá e... Enfim, as autoridades têm que resolver isso. Mas se você identificou alguma coisa nesse padrão aqui que o Júlio trouxe, faz o seguinte, vai tirando de lá, faz, né? Coloca numa carteira tua, faz a tua autocustódia, que daqui a pouco, quando você começar a tirar de lá, pode ser que dê um probleminha e falar, não, semana que vem você tira o resto. Não, que deu uma coisa no sistema. Quando você começa a tirar, que começa a dar os problemas. Começa assim. Teve uma pessoa que veio com uma aluna nossa, que ela tava com o dinheiro travado e... Cara, era uma grana, assim, tipo... Acho que, não sei se ela vendeu um carro, mas ela tava com mais de 100 mil reais, assim, em cripto.
nessas empresas. Aí quando ela foi resgatar, ela falou, não, você pode resgatar daqui a um ano. Sabe? Tipo, Sim. como assim daqui a um ano? É título de capitalização isso aí, Sim, sim. Deixa o teu dinheiro travado. Tem a custódia do teu dinheiro e te promete rentabilidade alta garantida, cara. Poxa, que isso? E aí ela falou, eu espero esse um ano. Eu falei, já procura um advogado, cara. É, isso aí. Tipo, vai esperar o quê? Isso aí não... Tem um contrato dizendo que o investimento tinha aquilo. Não, ele falou que podia resgatar. Então, tá vendo? Então, é complicado, cara. Então, assim, cuidado, pessoal. Nem tudo que reluz é ouro. E mercado financeiro não existe almoço grátis. Então, tudo que é garantido, você vai ter esse resultado. Por isso que eu falo que quando a pessoa aprende a investir, seja em cripto, seja em bolsa, mercado financeiro tradicional, cara, a garantia que você tem é que você precisa cada vez mais estudar para tomar boas decisões. É isso aí. É só isso. É isso porque aí. não tem esse negócio, né? As pessoas que querem dinheiro rápido e fácil são duas palavras que não combinam com evolução, crescimento e enriquecimento. Perfeito. Rápido e fácil, né? Perfeito. Não combina, não combina. Boa. Agora fala ali já pra galera que tá começando, não sabia nada, já deu aquela acalmada. Agora vamos falar pra galera que já até investe em Bitcoin, mas colocou ali um buy and hold, coloca lá de vez em quando. Pode até alguns ter carteira, outros não, mas agora já estão alinhando. Qual que é o próximo passo? Qual que é a próxima etapa depois da pessoa conseguir comprar mais barato e querer vender mais caro, né? Como se fosse ali um trade, ou um swing trade, enfim. Tem alguma outra forma de ganhar dinheiro com Bitcoin? Tem. Perfeito. Para quem tem um pouco mais experiente com cripto, é legal a pessoa olhar para os ciclos de mercado. Então, o Bitcoin, ele é muito sensível à liquidez mundial. Então, por exemplo, quando o mundo está em um ciclo de injeção de liquidez e queda de taxa de juros, geralmente o Bitcoin tende a subir porque esse dinheiro ele escoa um pouco para o Bitcoin. Então é legal a pessoa que está posicionada em Bitcoin observar os ciclos de liquidez do mundo. Então, para saber se posicionar bem, né? E até mesmo dolarizar o patrimônio em certas datas, eu acho que isso é interessante. Quando o mundo está imprimindo dinheiro e cortando juros, é bom que você esteja posicionado. E se o mundo está fazendo o contrário, é bom que uma parte da tua carteira já esteja dolarizada, porque você pode aproveitar para comprar Bitcoin mais barato, né? A gente não quer que você... O capital destinado para cripto, o capital destinado para Bitcoin você tire, mas você pode aproveitar, em dolarizar em momentos certos e comprar Bitcoin mais barato e assim aumentar o teu número de Bitcoins, né? Mas indo um pouco mais profundo nas estratégias, existe hoje como você ganhar renda passiva com os Bitcoins que você segura, né? Que são as piscinas de liquidez. Piscinas de liquidez, de uma forma simples, vamos trazer para o mercado tradicional. Uma corretora no mercado tradicional, o que ela faz? A XP. Se eu tenho a XP aqui, ela vai conectar o comprador de Petrobras com o vendedor e vai ganhar taxa, né? O comprador vai pagar a taxa, o vendedor vai pagar a taxa é da instituição. Perfeito, ela é uma instituição centralizada, por isso que ela faz isso. Quando veio para o mercado cripto, essa instituição ela é descentralizada. O cripto traz esse conceito de descentralização, né? Então não tem uma instituição central aqui por trás. Sendo o fato de que não é uma instituição, ela não tem caixa. Então é difícil ela fazer essas operações de um comprador vir comprar Bitcoin dela, ela não tem caixa para garantir essa operação. Aí surgem as piscinas de liquidez, que é uma forma de você, que já é experiente em cripto, já tem Bitcoin, fazer uma renda passiva com o teu Bitcoin, garantindo as operações de uma corretora descentralizada. Para isso, você não precisa terceirizar sua custódia para ninguém, seus criptos continuam na sua carteira, continuam na sua custódia, mas você começa a receber uma renda passiva por meio dos Bitcoins que você tem, né? E aí a gente está falando de uma renda passiva alta. Não é uma renda fixa, isso é bem claro, precisa ser deixado claro, né? Não é uma renda fixa, mas é uma renda passiva. Então, vai variar ali entre 2%, 3% ao mês em dólar, que é, poxa, sensacional, né? Você consegue fazer isso segurando ainda os teus Bitcoins. Então, eu sou buy and hold, legal, maravilha, é o que a gente acredita também, longo prazo. Mas você pode ter o seu buy and hold fazendo uma renda passiva e tirar dessa renda passiva para comprar mais Bitcoin. Mas como que funciona assim? Já que não fica... Não é como se fosse aluguel de ações, né? Igual no caso das ações, você não transfere para alguém. É como se você estivesse deixando ali para
Para alguém utilizar Você assina um contrato inteligente. Então, a corretora aqui, vou usar o exemplo de uma corretora, a Uniswap. A Uniswap é hoje a maior corretora descentralizada do mercado cripto. Em 4 anos, os caras transacionaram 2 tri de dólar, assim, são gigantes. Uau. Você assina um contrato inteligente com eles, então, e o seu capital está aqui para garantir as operações. Se o Júlio vem aqui querer comprar Bitcoin e pagar em dólar, a corretora pega o Bitcoin da piscina de liquidez, passa para o Júlio e pega o dólar do Júlio, passa para a piscina de liquidez. Só que aonde que mora a rentabilidade? Na taxa que o comprador aqui, ou o vendedor, está pagando. 99,75% dessa taxa está vindo para o bolso do criador da piscina de liquidez, que se chama formador de mercado. Daí vem o nome da nossa empresa, né? E 0,25% fica com a instituição descentralizada aqui. Então daí que moram as taxas. Mas você assina um contrato inteligente com eles, por isso você não perde sua custódia. E essa piscina de liquidez, ela é coletiva ou individual? Ela é individual, mas existem várias. Então, por exemplo, eu posso ter várias piscinas de liquidez de Bitcoin e dólar. E aí a corretora vai escolher qual piscina utilizar, dada a transação. Só que hoje, como o volume do mercado cripto é um volume colossal, né, em termos comparativos, o volume diário de negociação da Bolsa Brasileira é de 5 bilhões de dólares. O volume diário de negociação de cripto são 500 bilhões de dólares. Então, como existe um volume muito grande de compra e venda, mesmo que existam várias piscinas de liquidez, todas essas várias piscinas de liquidez são utilizadas eventualmente pela corretora e atinge essa rentabilidade de 2 a 3% ao mês. Entendi. E aí a pessoa, quando ela quiser resgatar o Bitcoin dela, como que funciona? Tem alguma broca ou não? Ela só deixa de ter a piscina e já funciona? Isso, só desmonta a operação da piscina com 3 cliques, um clique para você desmontar e para você confirmar na sua carteira. Desmontou e desmontou, tá desmontado. Não tem carência. Eu posso montar agora e desmontar daqui a 1 minuto, entendeu? Se quiser vender, desmontei e veio o Bitcoin para minha carteira. Agora eu quero vender Bitcoin. Eu clico lá em mais um botão, confirmo na minha carteira e vendo. Então não tem esses empecilhos, né? Não tem empecilho de carência, não tem empecilho de liquidez, nem nada. Isso aqui, turma, é ouro. Por quê? Costumo dizer que você tem que buscar a tua produtividade financeira. E o que é produtividade financeira, né? É você ter qualidade de vida enquanto o dinheiro trabalha para você. Então, isso é exatamente o dinheiro trabalhando para você. E aí é como se você está acostumado a receber dividendos, receber rendimentos de fundos imobiliários, você fazer operação de opções, que a gente chama de fábrica de dividendos, você fabricar seus próprios dividendos, é uma outra forma de você rentabilizar. Só que ali você já recebe em dólar, né? Isso, você recebe em dólar. Então você está dolarizando também seu capital. Você recebe os dividendos em dólar quando você investe na Bolsa Americana, você vai ter mais uma parte vindo em dólar ali para diversificar o teu patrimônio. Isso aqui é bom demais, né? E eu acredito que isso é uma das grandes vantagens, né? Que vocês trazem de cripto para quem já investe em cripto, colocando direto ali buy and hold, porque o buy and hold não tem muitos detalhes, né? A pessoa compra ali, se ela sabe um mínimo de análise gráfica, ela sabe o momento, pelo menos, ideal para você entrar naquele período que você está com a grana para aportar. Mas esse aí é o gatilho para você aproveitar essas oportunidades e o dinheiro, de fato, trabalhar para você enquanto você está curtindo sua qualidade de vida. Então, perfeito. Para vocês que querem saber um pouco mais, aqui embaixo vai ter um link, tá? Vai ter um WhatsApp do pessoal lá, os consultores do formador de mercado, para poder orientar vocês. Pra você saber como é que funciona, como que funciona a assessoria de vocês, como que funciona o treinamento, eu quero aprender sobre essa piscina de liquidez, como que funciona. Então chama o time lá, tira suas dúvidas que eles vão atender vocês super bem. Tá? A ideia é exatamente essa, né, Júlio? Pode chamar? Exatamente. Pode chamar que a gente tem prazer em atender. Boa. Legal. E... Tá, a pessoa aprendeu, fez a piscina de liquidez. O que mais você enxerga assim pro mundo cripto que a pessoa... Não uma pessoa que queira ser profissional nessa área, mas uma pessoa comum que tem o seu trabalho, um engenheiro, um empresário, um médico, mas que ele vai botar o dinheiro para trabalhar. Você acha que é um buy and hold, mais o piscina de liquidez, ou tem um próximo passo ainda? O mercado cripto ele é diverso e vasto, né? Como eu comentei, tem as 4 categorias. Eu creio, sinceramente, Renan, que para quem quer focar no seu trabalho e ter uma produtividade financeira, o melhor seja Bitcoin piscina de liquidez, tá? Porque existem as altcoins. Altcoins vêm de alternative coins, moedas alternativas ao Bitcoin, né? E essas moedas, elas podem ser as empresas, as stablecoins ou meme coins. Agora, a volatilidade dessas moedas é muito superior à volatilidade do Bitcoin.
Então, existem alguns períodos que elas realmente entregam uma rentabilidade muito maior do que o Bitcoin, né? Por exemplo, o Bitcoin sobe 100%, elas sobem 400%. Só que elas têm quedas brutais, sabe? Quedas brutais. Então, se você não quer ser profissional nisso, foque no seu trabalho, invista, diversifique o seu portfólio e a parte de cripto, invista em Bitcoin, piscina de liquidez e somente, né? Você vai ter uma tranquilidade mental muito maior. Boa. Muito maior. E mais qualidade de vida, que é o que a gente busca sempre. Perfeito. Eu falo que o dinheiro nunca é só para ter mais dinheiro, né? Quem busca dinheiro para ter mais dinheiro é um problema, porque ele vai passar a vida toda atrás desse próximo dinheiro. Perfeito. É um saco sem fundo, né, Renan? Então por isso que a gente preza muito aqui pela produtividade financeira, que você tem que fazer mais dinheiro sim, porque você vai melhorar teu padrão de vida, da tua família, dar mais conforto, segurança, realizar seus sonhos, mas acima de tudo você ter qualidade de vida durante a jornada. Não é quando eu tiver independência financeira, quando eu chegar no primeiro milhão, não, já vai curtindo. Né? Isso, perfeito. Porque senão você vive sua vida ansioso para chegar num momento, né? Exato. E aí você perdeu todo o caminho. E a diversão tá no caminho, né? Total. E esse é o ponto de você ter produtividade financeira. E até o nosso podcast, o Profad é um método que a gente ensina aqui dentro, né? Que é um acrônimo, onde o P é de produtividade, gestão de tempo. Aqui, basicamente, é o que a gente acredita que uma pessoa consegue ter independência financeira da maneira sadia, né? Com qualidade de vida, que é você ter produtividade financeira. Que é produtividade, gestão de tempo, ela precisa dominar renda e investimentos, que aí, ou seja, quanto mais ela consegue gerar renda para ela, seja através do mercado financeiro, cripto, enfim, diversificando negócios, ela vai acelerar. O O de organização, do Profad. O F de família. Então, a gente acredita muito esse lado família, porque, pensa, por que eu vou fazer com dinheiro se eu estou sozinho? Perfeito. Beleza, já comprei um carro, viajei. Chega uma hora que o que mais a gente quer é alguém para abraçar, chegar em casa, sabe? Tá ali. Ontem a gente estava no evento, eu cheguei em casa, minha filha estava dormindo já, ela estava deitada na minha cama, que ela tá meio febril. Sim. Aí eu cheguei, aí fui dar um beijo nela, ai, tá gelada. Aí ela olhou, aí me deu um abraço bem, sabe? Cara, como que eu não vou fazer o que eu tenho que fazer para dar algo melhor para a família depois de um abraço daqui? Sim, perfeito. Poxa, cara, eu tenho 2 filhas também, é o motivo pelo qual a gente trabalha, né? Eu acho que você ter alguém para compartilhar os momentos de vida, que é sua esposa, e alguém por quem lutar, faz completa diferença. Eu acredito muito na família. Exato. E aí, a família no nosso método por quê? Para te inspirar e também te alertar, porque existem muitas famílias que são âncora, te deixam preso no lugar, porque eles não conseguem enxergar a visão que você está tendo. Então, pela sua proteção, pelo seu bem, eles querem te segurar, te travar. Sim. Então, você precisa estar atento a isso, saber lidar com isso, sem impactar nos relacionamentos. Sim. O A é de abundância, inteligência emocional. E aí, cara, para tudo, os investimentos já falam por si só, né? Imagina o Bitcoin, ele dá aquelas quedas e a pessoa fica desesperada, você falou, aí ele vai lá e vai vender. Quando na hora era para talvez estar comprando mais, era estar montando mais piscina, né? Então, aproveitar esses momentos. Então, inteligência emocional pra gente faz muito sentido. E trabalhar no mundo da abundância e não da escassez. E o D é de diversão e qualidade de vida, que é o que a gente fala que, completando isso, se ele trabalha esses pontos, ele vai curtir a jornada e não só a chegada. Porque as pessoas não chegam porque elas desanimam e param no meio do caminho, porque não tem recompensa suficiente. A recompensa é tudo ou nada só lá no final. E basicamente, de 0 a 1 milhão, existem 999.999 reais no meio do caminho. Sim. Então, comemora cada pequeno. Às vezes a pessoa vai montar um pool de liquidez lá e vai olhar e falar, mas foi só alguns centavos de cents de dólar. Mas foi sozinho. Sim. Né? Foi sozinho. Bota um pouco mais que vai vir mais. Então, é esse ponto, né? Esse viés. Muito legal, Júlio. Cara, muito bacana. Então, Bitcoin mais piscina de liquidez é o que vocês precisam para começar. Não sei como é que monta, não sei nada. Vocês ajudam também quem não sabe nada de Bitcoin, desde abrir conta na corretora, tudinho. Tudinho, assim. Inclusive, essa, na verdade, é a nossa maior base de clientes. Quem vem do mercado financeiro fez esse trajeto, né? O trajeto da reserva de emergência, o trajeto das ações, entendeu a diversificação de portfólio, está querendo vir para cripto, mas não entende nada. É isso que a gente faz. A gente realmente pega na mão ali, é literalmente assim. Clica aqui, clica aqui, clica aqui. Você está fazendo isso por causa disso, por causa disso, por causa disso. É bem guiado o nosso processo, desde tirar dinheiro de corretora, criar carteira, tudo. Boa. E também para você que já está no meio do caminho, eles também ajudam.
E se você já está avançado, eles têm uma assessoria muito massa, para quem já tem um patrimônio bacana, né? Então, Isso. eles conseguem atender toda, do início até não tem fim, né? Então, ele ajuda todo tipo de patrimônio de maneira cada vez mais individualizada, mais personalizada, mas bate um papo com eles que vai ser legal, tá? Fala que você assistiu o Profadcast, fala como é que foi, que a experiência é boa, fala que o melhor pix pra gente que tá entregando conteúdo é ela dizer se valeu a pena ou não. Sim, né? perfeito. Tá acompanhando a gente. Boa. E, cara, pensando aqui, o que as pessoas elas podem esperar desse cenário atual? Legal. Olhando para cripto, Bitcoin, guerra, Estados Unidos, recessão, não é? O governo agora aqui no Brasil quer taxar em cripto. Então, assim, tem muita informação que a pessoa fica louca. Por isso o A de abundância e inteligência emocional precisa saber lidar. Mas o que vocês estão enxergando aí para esses próximos 6 meses que a gente tem aí? Vamos pensar 5, né? Já viramos um mês praticamente. Legal. Até final de 2025. Perfeito. Muito interessante essa pergunta no cenário que a gente está, né? Então vamos lá. Se tratando de governo brasileiro, a MP saiu medida provisória para passar a taxar a movimentação de cripto a partir de 2026, né? Hoje, até o final desse ano, nós temos uma isenção de movimentação de cripto de até R$35 mil. Então, se você vai realizar lucros com cripto até R$35 mil, você não paga imposto, né? Dessa medida provisória que é alterar para o ano que vem. Isso é por mês? Ou... Por mês. Tá. Por mês. Então, o que a gente enxerga, cara, é que o governo ele quer ter cada vez mais controle, né? E o governo atual em si tem gastado demais, sendo um pouco irresponsável no âmbito fiscal e está vindo de todas as maneiras para conseguir arcar com a irresponsabilidade fiscal dele, né? Esse é um dos motivos da nossa Selic estar tão alta, 15% ao ano, tributa o IOF, agora vai tributar a cripto. Então, nisso a gente não tem como muito fugir disso, né? Agora, de cenário mundial, poxa, Israel e Irã guerreando, né? Estados Unidos bombardeou o Irã, entrou também na guerra, anunciou um cessar-fogo, o Irã desrespeitou o cessar-fogo e a gente ainda está meio que nessa, né? Em termos gerais, uma guerra ela é prejudicial momentaneamente, mas num prazo um pouco maior, não em termos monetários, né? Longe disso. Mas em termos monetários ela beneficia. Por quê? Porque o que mais um país precisa ter para ganhar uma guerra é dinheiro. Isso aconteceu em todas as vezes na história. Então, a quantidade de dinheiro que vai ser impressa agora pelos Estados Unidos para financiar a guerra, financiar os materiais que são necessários para a guerra, vai ser maior. Então, é maior do que a gente esperava que eles imprimiriam de dinheiro. E o Bitcoin é sensível à liquidez, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, em 1914 a 18, na Primeira Guerra Mundial, aconteceu uma disparidade do lastro da moeda por impressão de dinheiro. De 39 a 45, que foi a segunda, também aconteceu, né? Poxa, 1950 a gente tem Guerra da Coreia, 1955 eu tenho Guerra do Vietnã. Eu tenho 20 anos de Guerra Fria entre o término da segunda e os anos para frente. Todos esses anos foram anos em que tiveram impressão de dinheiro a mais do que deveria. E esse foi o principal motivo de eventualmente a gente chegar em 71 e precisar quebrar o lastro. Porque os $35 que compravam uma onça de ouro começaram a se perder, né? Eu precisava imprimir dinheiro para sustentar as guerras e agora começa a ser $40 para uma onça, 45 e aí eventualmente a gente perde o lastro. Então, o que aconteceu lá atrás foi consequência de guerra e eu preciso imprimir dinheiro para ganhar. Mais uma guerra, vai se repetir o que aconteceu no passado. E o Bitcoin é sensível a isso. Então, nós acreditamos que nesse curto prazo ele tem uma queda, como aconteceu. Saiu de 108, bateu $98 mil no dia do bombardeio dos americanos. E já retomou de novo para 108, né? E os Estados Unidos já têm previsão de imprimir mais dinheiro. Então, no longo prazo, talvez isso faça com que o Bitcoin suba mais. Porque tem mais dinheiro agora circulando. O que a gente espera para esse ano é o Bitcoin batendo aí a casa dos 140, $150 mil. E aí a gente precisa reanalisar ali na frente. Boa, bom demais. Então, oportunidade boa, né? Oportunidade boa para quem entrar. Bom demais. E tem algum momento para fazer piscina de liquidez ou um momento para não fazer? Ou qualquer momento é um momento bom? Não, o ideal é você fazer as piscinas de liquidez quando você tem uma perspectiva de alta para o Bitcoin. Porque na piscina de liquidez você ainda vai estar posicionado em Bitcoin e dólar, né? Então,
Se você tiver posicionado em Bitcoin e dólar e o Bitcoin estiver caindo, esse teu valor principal que está gerando essa renda passiva aqui, ele está caindo também, né? Então, o ideal é você montar estratégias de piscina de liquidez quando você tem essa perspectiva de alta do mercado, dolarizar um pouco quando você tem uma perspectiva de baixa. A perspectiva que nós temos hoje é de alta, né? Poxa, os Estados Unidos nem começou a cortar a taxa de juros deles. Eles estavam em 5,5%, baixaram 1% da taxa, estão em 4,5% agora. Nem começaram a imprimir massivamente dinheiro ainda. China está imprimindo dinheiro, Europa está em ciclo de queda de juros. Então, a gente enxerga que isso faz com que o Bitcoin suba, então agora ainda é momento, né? Quando se inverter, quando voltar uma narrativa nos Estados Unidos de, poxa, a inflação está muito alta, vamos subir a taxa de juros, vamos parar de imprimir dinheiro, que ainda não aconteceu, talvez seja o momento de dolarizar a carteira. Boa, bom demais. Tem algum ponto específico que você quer trazer pra gente que eu não te perguntei e você acha legal a galera saber? Eu acho legal, Renan, as pessoas que ainda não têm Bitcoin ou existe um certo tipo de preconceito com isso por conta justamente das diversas pirâmides que existiram no país, se abrirem ao estudo. Porque foi o que eu fiz lá atrás. Quando eu fui picado pelo mosquitinho do Bitcoin, eu achava que o Bitcoin era pirâmide financeira. E ser uma pessoa com mente aberta para o estudo, né? Uma pessoa ensinável, me fez aprender isso e me beneficiar demais disso, né? Então, o conselho que eu tenho para deixar é: seja uma pessoa ensinável, se abra para novos aprendizados e se você estudar, se abrir para novos aprendizados e estudar o Bitcoin, eu tenho certeza que no longo prazo a sua família vai te agradecer, você vai estar num nível financeiro muito melhor. Bom demais, bom demais. Então, seja uma pessoa ensinável. Que incrível. Deixa o teu like, você que está pelo YouTube, se inscreve no canal e você que está pelo Spotify, avalia com 5 estrelas e compartilha com pelo menos 5 pessoas, porque isso aqui não é o futuro, já é o presente. Então, perfeito. Já manda o quanto antes, porque isso aqui, e assim, foi muito leve, didático. Então, Julião, parabéns, cara, pela didática, pelo papo. Obrigado, foi querido. muito bacana aqui, tenho certeza que vai ajudar a galera aí a trazer cada vez mais insights. Se você quer algo mais profundo, quer dar um próximo passo ou quer entender um pouco melhor o que a gente conversou e você ficou confuso, aqui vai ter um WhatsApp. Eu pedi para o Júlio deixar um WhatsApp ali do pessoal, dos consultores dele, para poder te atender, tirar suas dúvidas e você entender se é o teu momento de fazer algum programa com eles. Porque, como ele falou, tenha a mente aberta, né, para o estudo. Então, seja ensinável, seja uma pessoa ensinável. Porque isso vai te ajudar a ter mais uma possibilidade, não importa se você já está investindo em tesouro direto, em ações, fundos imobiliários, diversificação sempre é a melhor forma de você construir um patrimônio sólido, estruturado e, claro, né, com segurança. Eu costumo dizer que segurança não se negocia. Perfeito, né? perfeito. Bom demais. Júlio, como é que a galera te encontra nas redes sociais? Deixa as redes também da empresa para a galera seguir. Legal, perfeito. As principais são as da empresa, então é @formadores de mercado no Instagram e formadores de mercado no YouTube, tá? Produzimos ali conteúdo 3 vezes por semana de lives no YouTube, tenho certeza que vai ser muito precioso para vocês. O meu Instagram pessoal é Júlio César Carelli, e aí eu posto pouca coisa no meu pessoal, né? Mas o formador de mercado vai te ajudar bastante. Boa. Vamos fazer o seguinte então, turma. Manda uma mensagem lá no Formadores de Mercado ou no do Júlio. Fala o que foi esse podcast aqui, esse episódio para vocês. Se explodiu a mente, se te deixou mais receoso. Se tiver com dúvida, pode ir lá, manda para eles, porque eles vão responder. Eles têm maior cuidado, maior carinho. E se você achar que quer entender um pouco mais para dar um próximo passo, aí vai estar aqui nos comentários, fixado no primeiro comentário para quem está no YouTube e na descrição, tanto do Spotify quanto do YouTube também, o link do WhatsApp para você já conversar com o time deles. Só falar que veio do Profitecast, que ainda tem. Dá para dar uma condição diferenciada para o que eles forem fechar lá, se vier daqui? Dá, com certeza. A gente tem um carinho especial por vocês. O bom é falar ao vivo, que não tem como, a pessoa for falar não, pode me xingar depois, né, dos bastidores, mas já facilita para vocês, tá bom? Então aproveita que eles são parceiros mesmo, senão não estaria trazendo aqui, tá? Então aproveita esse momento. Julião, pra gente fechar com chave de ouro, a nossa missão aqui como empresa, produtividade financeira, é possibilitar que qualquer família tenha os mesmos direitos dos ricos.
Legal. Né? E o que é ter os mesmos direitos dos ricos? É você ter qualidade de vida enquanto o dinheiro trabalha para você. É você ter um carro melhor do que você tem hoje, é colocar seus filhos numa escola melhor. Então, você tá um degrau acima do que você tem hoje. Então, para mim, isso é ser mais rico do que ontem. Se eu tenho R$1 a mais, eu sou mais rico do que ontem. E imagina que você vai poder, a tua voz vai entrar em cada família brasileira. Que tipo de mensagem você deixaria, aquela mensagem que tu falaria para tuas filhas, que não pode deixar ninguém sem saber disso? Que para você, assim, cara, de tudo que eu falei, mas tem uma frase que ela não pode deixar passar desse episódio. Qual que seria? Legal. Bom, tem tanta coisa para falar, né, Renan? Mas em uma frase seria: o trabalho compensa, você precisa de trabalho para gerar o dinheiro e o investimento prolonga. O trabalho compensa e o investimento prolonga. Muito bom. Tô até anotando aqui. O trabalho compensa e o investimento prolonga. Muito bom. Adorei, viu? Parabéns. Super de acordo com essa frase. Então, se você curtiu, já deixa o teu like, se inscreve no canal, aperta no sininho para ativar as notificações. Júlio, obrigado pela tua participação. Obrigado por vir aqui representar os formadores de mercado. Tenho certeza que vai ter muita coisa legal e o convite fica sempre aqui. As portas estão abertas para você voltar. Chamar o Joãozão também para vir aqui qualquer dia, para a gente trocar uma ideia. Então, a turma de lá, todo mundo super gente boa. Então, manda um abraço para eles todos. E contem com a gente também como parceiro, tá bom? Com certeza, querido. Foi um prazer fazer esse podcast aqui com vocês. Tamo juntos. Galera, então esse foi mais um episódio do nosso Profidcast, o podcast para você que quer ter produtividade financeira, que é você ter qualidade de vida enquanto o dinheiro trabalha para você. Um grande abraço, muita produtividade financeira para você e a gente se vê no próximo episódio ou amanhã com mais um Momento Profad. Um abraço e bora evoluir. Tchau, tchau. Valeu.